Rute, ela era estrangeira, não pertencia ao povo, nem compartilhava da fé, da cultura ou do sangue de Israel. Mas mesmo assim, Deus a enxergou. Em meio à dor, à perda e à incerteza, Rute encontrou o propósito. Porque para o céu, não importa de onde viemos, importa para onde estamos dispostos a ir quando o chamado chega. Em uma época de grande fome, Elimeleque e sua esposa Noemi deixaram Belém, a casa do pão, e foram habitar em Moabe, terra de antigos inimigos de Israel. Levaram consigo seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Na terra estrangeira, os filhos se casaram com moabitas, e foi assim que Rute entrou na história. Ela se casou com Malom e passou a conviver com uma nova fé, uma nova cultura, uma nova forma de viver. Mas a tragédia não tardou. Primeiro morreu Elimeleque, depois os 2 filhos. Noemi ficou viúva, e Rute também. 3 mulheres, 3 túmulos, 3 destinos marcados pela dor. Naquela sociedade, a viuvez era mais que uma perda. Era a falência de todo o futuro. Sem maridos, sem filhos, sem sustento. E foi nesse ponto que Noemi decidiu voltar para Belém. Ouviu que o Senhor havia visitado seu povo com pão. Era hora de retornar. Ela então disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor tenha misericórdia de vocês, como tiveram de mim. Orfa chorou, beijou Noemi e voltou. Mas Rute não. Rute não apenas ficou, ela se apegou. Com palavras que atravessaram séculos, ela disse: não me instes para que te deixe. Para onde fores, irei. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Ali, não estava apenas uma nora decidida. Estava uma mulher que havia sido tocada pela fé da sogra. Uma mulher que reconhecia que, mesmo em meio à dor, havia algo mais. A jornada até Belém não foi fácil. Não havia promessas de segurança, estabilidade ou acolhimento. Apenas a fé. E foi essa fé que sustentou os passos de Rute, agora estrangeira em uma terra que não era sua. Ao chegarem, a cidade murmurava: é Noemi? Mas ela respondeu: não me chamem mais Noemi, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso me fez muito amarga. Ela havia voltado, mas sua alma ainda estava ferida. Era tempo de colheita, e a lei de Israel permitia que os pobres recolhessem o que sobrava nos campos. Rute se ofereceu para ir, pois sabia que precisavam comer. Ela entrou num campo ao acaso, mas o acaso no reino de Deus tem outro nome: providência. O campo pertencia a Boaz, homem influente, parente de Elimeleque. Ele notou Rute, perguntou sobre ela, e logo soube que era a moabita que havia vindo com Noemi, e então cuidou dela. Disse a seus trabalhadores para não a molestarem. Mandou deixarem feixes caírem de propósito para ela recolher. Ofereceu água, descanso e até comida. Rute voltou para casa com abundância. Noemi, surpresa, perguntou de quem era o campo. Ao ouvir o nome, respondeu: esse homem é nosso parente, um dos nossos resgatadores. E assim, o plano começou a se formar. Boaz havia percebido algo em Rute, não apenas sua beleza ou juventude, mas sua lealdade, sua coragem, sua devoção. Mesmo sendo estrangeira, ela havia se comportado com honra, e isso o tocou. Naquela noite, no silêncio dos campos, entre grãos e esperanças, o céu escrevia uma nova história. Não apenas sobre provisão, mas sobre redenção, porque Deus não apenas sustenta, Ele transforma. Se essa história já tocou o seu coração até aqui, curta este vídeo agora. Isso nos ajuda a levar essa mensagem de fé, obediência e redenção a mais corações que, como Rute, talvez estejam atravessando campos de incerteza, mas ainda escolhem confiar. A colheita seguia. Rute continuava indo aos campos, dia após dia, recolhendo o que era deixado para trás. Mas, mais do que alimento, ela recolhia evidências de que Deus ainda estava com ela. Boaz observava, e quanto mais a conhecia, mais admirava sua postura. Ele sabia que ela viera de Moabe sem nada, mas com tudo: fé, coragem e um espírito disposto a servir. Por isso, mesmo em silêncio, Boaz começou a agir com nobreza, respeito e cuidado. Noemi, percebendo a gentileza de Boaz, teve uma ideia. Segundo a lei de Israel, um parente próximo poderia resgatar a propriedade do falecido e, em alguns casos, também se casar com a viúva,
garantindo descendência ao nome da família. Era o chamado resgatador. Boaz era um desses. Então, Noemi orientou Ruth a se apresentar a ele, não em escândalo, mas em honra. Disse: lava-te, unge-te, veste tuas melhores roupas e desce à eira. Lá, ela se deitaria aos pés de Boaz, um gesto simbólico de humildade e submissão, pedindo que ele estendesse sobre ela sua capa, ou seja, que a cobrisse com sua proteção. Naquela noite, Ruth fez como Noemi disse. Aguardou Boaz terminar o trabalho, comer e deitar-se. Em silêncio, foi até ele e se colocou aos seus pés. Quando Boaz despertou e percebeu quem era, ficou surpreso. "Quem és tu?" perguntou. Ela respondeu: "Sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre mim, porque és resgatador." Não havia escândalo naquela cena. Apenas respeito e reverência. Boaz, tocado pela atitude de Ruth, disse: "Bendita sejas tu do Senhor. Não seguiste após jovens, sejam pobres ou ricos. Todos em minha cidade sabem que és mulher virtuosa." Ele poderia ter a rejeitado, mas viu nela algo raro: honra, pureza, propósito. Ainda assim, Boaz sabia que havia outro parente mais próximo com direito à herança. Por isso, prometeu resolver a situação legalmente. "Ficarei com isso pela manhã", disse ele. E a despediu com provisão. Ruth voltou para casa com a alma em paz. Ela sabia que havia feito o que era certo, e que agora Deus cuidaria do resto. Na manhã seguinte, Boaz foi até a porta da cidade. Ali, reunia-se o conselho dos anciãos, e era onde os acordos formais eram feitos. Com respeito e sabedoria, Boaz apresentou a questão. Primeiro, sobre a propriedade de Elimeleque. O parente mais próximo se interessou. Mas então Boaz acrescentou: "No dia em que adquirires essa terra, também deverás tomar Ruth, a moabita, por mulher." Ao ouvir isso, o homem recuou. Não quis colocar em risco sua própria herança, e assim, diante de todos, cedeu seu direito. Boaz então se levantou, tirou sua sandália, um sinal público de transferência legal, e declarou: "Sois hoje testemunhas de que tomei Ruth por mulher." E ali, diante dos anciãos, do povo e do céu, começou uma nova história. Deus honrou a fé daquela mulher, a coragem de Noemi e a integridade de Boaz. Uma viúva moabita, sem nada, passou a fazer parte da linhagem de reis. A história dela, antes marcada pela perda, agora era adornada com redenção. Tudo por causa de escolhas feitas em silêncio, de passos dados em fé, de uma decisão: teu Deus será o meu Deus, porque quando o coração é entregue, Deus cuida dos caminhos, e o que parecia apenas sobrevivência tornou-se destino eterno. A união entre Ruth e Boaz não foi apenas um casamento, foi um elo entre o céu e a terra, porque daquele ventre viria Obed, o pai de Jessé, o pai de Davi. E assim, uma estrangeira foi enxertada na árvore genealógica de Jesus, o Messias. O nome de Ruth ecoa nas Escrituras não como coadjuvante, mas como parte essencial do plano redentor de Deus. Ela, que não era do povo da aliança, foi acolhida pela graça. E através de sua fidelidade, o Senhor construiu uma linhagem de reis. Deus não escolheu Ruth por sua origem, mas por sua entrega. Não por seu sangue, mas por sua disposição. Em um tempo em que as mulheres eram invisíveis, ela se tornou visível aos olhos do Altíssimo. Os anos se passaram, e sua história não ficou esquecida nos campos de Belém. Foi contada, recontada, celebrada, não apenas por causa do que Ruth fez, mas por causa de quem ela se tornou. Uma mulher de coragem, uma mulher de fé, uma mulher que não fugiu da dor, mas a transformou em jornada. A palavra nos ensina que Ruth era temente a Deus. Sua vida foi marcada por renúncia. Ela poderia ter voltado para sua casa, seus costumes, seus deuses, mas escolheu o desconhecido. Escolheu o povo de Deus. E ao fazer isso, rompeu barreiras culturais, espirituais e sociais. Há momentos em que tudo o que temos é uma decisão. Não temos garantia, não temos segurança, não temos promessas claras. Mas, como Ruth, podemos dizer: para onde fores, irei. E essa entrega, por mais silenciosa que seja, move o coração de Deus. Porque ele se revela na estrada, ele se manifesta nos campos,
Ele honra nos tribunais, e ele exalta no tempo certo. O livro de Ruth termina com uma genealogia, uma lista de nomes que, para muitos, poderia parecer irrelevante. Mas para quem conhece o agir divino, cada nome é uma pedra de construção no plano eterno. E ali, entre os nomes, está o de Ruth, a moabita, a viúva, a serva, a redimida. E essa genealogia alcança Jesus. Sim, o Salvador do mundo veio de uma linhagem que incluía uma estrangeira que decidiu crer. Isso nos ensina que não importa de onde viemos. O que importa é para onde Deus pode nos levar quando colocamos tudo em suas mãos. Ele é especialista em fazer história com aqueles que o mundo despreza. Ruth não deixou riquezas, não deixou monumentos, mas deixou um legado eterno, um testemunho vivo de que Deus honra os que o honram, de que o amor verdadeiro não tem fronteiras, e de que a fé silenciosa tem voz poderosa nos céus. A sua história nos convida a confiar mesmo quando tudo parece incerto, a amar mesmo quando somos feridos, a continuar mesmo quando tudo grita para desistirmos, porque no final da estrada há a redenção, a colheita, a promessa cumprida. Hoje, quando abrimos as Escrituras e lemos sobre Ruth, lemos também sobre nós, sobre nossas perdas, nossas escolhas, nossos reencontros com a esperança. Ela nos mostra que não precisamos ser perfeitos, precisamos ser disponíveis, e que a obediência, mesmo na dor, pode nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma histórias comuns em testemunhos eternos, porque Ele continua escrevendo histórias de amor, fé e redenção com aqueles que, como Ruth, escolhem seguir com Ele.